estrutura, continua sendo o nosso auxílio, o nosso conforto, continua sendo o nosso escudo, continua sendo a nossa vitória. Amém? Amém. Glorificamos ao nome santo do Senhor. E hoje é um culto de ensinamento, né? Hoje é um culto doutrinário. Que Deus possa nos dar graça. Foi incumbido pelo Espírito de Deus de levar a palavra do Senhor nessa noite. Glorificamos ao Senhor porque em tudo o Senhor tem nos ajudado. Sem o Senhor nada posso. Sem o Senhor não consigo dar um passo. Se o Senhor não for comigo, a derrota é certa. Mas contamos com a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor nessa noite. Amém? Aleluia, amém. 1 Reis, capítulo 3, livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. O tema da leitura: Salomão julga a causa das duas mulheres. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, aos que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook, em nome de Jesus, faça um esforço e acompanhe a leitura. Pega a Bíblia aí, faz um tempinho agora, né? Dá um pause aí, se abstenha, se possível, de alguns afazeres e pegue a Bíblia Sagrada. Cristo tem algo para o meu e o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, diz a palavra: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou ao seu seio. E o seu filho morto deitou ao meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, não era o filho que eu havia parido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho e o teu o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é o teu filho e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho e o teu é o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai do menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem seu, ou seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa palavra marcou o início do reinado de Salomão. Salomão, filho de Davi. Davi foi um dos maiores reis, foi o rei que mais instituiu,
que mais aclamou-se como rei em Israel, e o sucessor não poderia ser diferente. A Bíblia fala que depois de lutar pelo reinado, mesmo sendo instituído por Deus, Salomão assume o trono. Aleluia. Salomão começa o trono, começa o reinado com alianças, começa com uma certa estrutura, com um certo marco político, para se estruturar e para colocar em prática tudo aquilo que teu pai lhe falar. Nós sabemos que Salomão, ele toma a filha de Faraó como esposa. Ele faz uma aliança ali, e essas alianças na época eram montadas, eram formadas para que, se futuramente houvesse alguma divergência a ponto de pensar em guerra, a aliança do casamento entre a realeza inibiria ou não aconteceria a guerra. Então era uma estrutura política. Isso já não era comum dos egípcios, porque eles estavam financeiramente, politicamente e militarmente meio que decadentes. Não era comum dos egípcios ceder as suas mulheres para relacionamento com outros povos. Então nós vemos que havia uma decadência no Egito. E Faraó, ele consegue essa aliança. E Salomão começa o teu reino com um casamento, e ele começa o seu reino com holocaustos ao Senhor. Ele amava Yahvé. Ele seguiu os conselhos de seu pai Davi. Ele observou os seus passos, ele observou as suas condutas, ele observou o modo que ele tinha de relacionar-se com o Deus Todo-Poderoso e aprendeu a amar ao Senhor. Às vezes nós falamos que não, mas a conduta, o espírito de vida que é o pai dentro de casa, que é a mãe dentro de casa, pode mostrar uma história diferente, um futuro diferente para os filhos. Quantas famílias destruídas porque os valores bíblicos já não fazem parte da casa dos chefes da casa, do pai de família, da mãe de família. A Bíblia nos ensina ao teu filho no caminho que se deve andar, e mesmo que envelheça, ele jamais se desviará dele. A conduta de Salomão foi uma conduta inspirada nas palavras e nos valores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Davi o aconselhou em toda a sua história de vida. E ele aprendeu, ele admirava seu pai. Admirava seu pai como rei, admirava seu pai como justo. Ele queria seguir os passos do pai. Era o início do reinado. Ele estava com um certo medo, receio. Ele era novo demais. Ele assume o reinado com 20 anos e a maioridade naquela época era de 30 anos. Então, um rei que assume com 20 anos e nem de maior de idade naquela época era considerado um menino, um jovem. Ele tinha todo um certo receio, um certo medo de tentar fazer o que era certo e errar, de assumir o trono de seu pai, o trono de Davi, numa cidade tão importante, porque o povo de Israel era um povo extremamente numeroso. A situação dele era delicada. Ele mesmo expressa que o povo de Israel era tão grande que não dava para se contar. A responsabilidade dele agora era real, era concreta. Ele já não estava mais na saia do pai, ele já não estava mais na barra da calça do pai, ele já não estava mais dependente do pai. O pai não assumia de peito aberto a responsabilidade e ele ficava em segundo plano observando. Agora o seu pai tinha morrido, era a responsabilidade dele. O rei era ele. Ele precisava assumir o compromisso, e esse compromisso era extremamente difícil. As primeiras ações dele foi oferecer holocausto ao Senhor. As primeiras ações foi oferecer holocausto ao nome do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que aquele povo oferecia os holocaustos em locais altos. Se pegarmos o capítulo 3, que lemos no versículo 2, diz que somente o povo que sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não tinha edificado a casa ao nome do Senhor. Ainda Salomão não tinha fortificado a sua casa, não tinha feito o templo do Senhor e muito menos local para sacrifício. Então, por costume, aquele povo oferecia sacrifício
em locais altos, em montes. Dizia a eles que ficava mais perto do céu. Então Deus atentaria com mais facilidade aos seus pedidos, às suas ofertas de holocaustos, aos seus clamores, às suas súplicas. E Salomão, iniciando o seu reinado, a primeira ação que ele faz: eu preciso de me acertar com o Senhor. Eu preciso de oferecer um sacrifício ao Senhor. Eu preciso começar o reinado bem. Eu preciso começar com o Senhor, Deus Todo-Poderoso ao meu lado. Eu preciso seguir os valores do Senhor. Eu dependo dele, porque sem ele nada posso. O meu pai me ensinou assim. O meu pai se relacionava com Deus em todas as questões. A gente vê que o meu pai conversava com o Senhor. Eu quero seguir os mesmos passos. Se Deus foi o Deus do meu pai, se Deus achou graça na vida do meu pai, e ele me colocou aqui sentado no trono, substituindo o meu pai, à frente desse povo, então que o Senhor possa achar graça de mim. Eu quero seguir os passos do meu pai. E o que meu pai fazia era realmente isso: oferecia sacrifício de holocausto. Aleluia. A Bíblia fala que Salomão foi à cidade de Gibeão. Gibeão era onde eram uns 8 quilômetros de distância de Jerusalém, e era um local de um monte alto, aonde a arca da aliança, das tábuas dos mandamentos do Senhor, a arca da aliança estava, onde Davi tirou e levou para Jerusalém, mas ficou toda uma estrutura de altar de sacrifício, e era a maior estrutura de altar, era a principal estrutura de altar de sacrifício. Então Salomão ainda não tinha formulado o templo do Senhor, a sua casa, não tinha fortificado Israel com os muros. Salomão estava no início, ele tinha muito a se fazer, mas o que ele fez de primeiro? Vou a Gibeão, e lá vou oferecer um sacrifício. E o sacrifício que ele ofereceu não foi um sacrifício pequeno. O sacrifício, no versículo 4, especifica, olha só: e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos de sacrifício Salomão fez naquele altar. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Ele fez um grande início, um grande marco, iniciou o seu reinado. Aleluia. Ele começou com temor no coração. E coisa boa é o homem começar na presença de Deus, sendo guiado por Deus, independente de Deus. Aleluia. Às vezes começamos projetos e não colocamos Deus em primeiro lugar. O projeto mais importante da vida do homem é a família. O projeto mais importante nos dias atuais é o homem ter uma família estruturada. Aleluia. É o homem ter uma vida estruturada, e essa vida estruturada ela tem base familiar. Glória a Deus. E às vezes as pessoas começam os seus grandes planos, os seus grandes feitos, o seu futuro, a sua estrutura de vida, sem colocar Deus em primeiro plano, sem colocar Cristo em primeiro lugar, sem se sacrificar para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessa situação. Salomão, ele começa, e lá em Gibeão, Deus, lá na cidade, lá no monte de Gibeão, lá no altar em Gibeão, Deus atenta ao seu holocausto. Deus olha para Salomão, ele já o amava. Aleluia. Lembremos que quando Davi perde o seu primeiro filho com sua esposa Betseba, a Bíblia fala que Deus o castiga pelo adultério e mata o filho. Mas Davi, ele oferece louvores, sacrifícios de louvores ao Senhor, consola a sua esposa Betseba e tem novamente um outro filho. E quando Salomão nasce, a Bíblia fala que Deus o amou. Aleluia. Então sabemos que o nascimento de Salomão já foi honrado e abençoado por Deus, porque a Bíblia fala que o próprio Deus já sentiu amor ao Salomão. Ele já foi instituído rei. Ao nascimento, Deus já tinha eleito, já tinha elegido ele. Ele já era uma pessoa especial. Glória a Deus. E quando ele começa as suas principais ações, colocando Deus em prioridade, Deus olha aquele sacrifício de 1000 animais, acarreta amor ao coração e já apresenta a Salomão lá em Gibeão em sonhos. Aleluia. Você acredita que sonhos se tornam realidades? Verdade. Nós temos alguns sonhos discernidos dentro da história bíblica.
Sonhos bons e sonhos ruins. Sonhos bons como sonhos de José do Egito, que por mais que sofreu e padeceu, ele foi levado ao Egito de primeiro, em todo tipo de dores, com todo tipo de perseguição, com todo tipo de males, com todo tipo de, espiritualmente, de vida no deserto, no vale, sem nenhum tipo de estrutura. A Bíblia fala que ele honrou ao Senhor com os seus feitos, com as suas obras, e aonde ele punha as mãos, Deus o abençoava. Aleluia. Sonhos que se realizaram de presidiário, de escravo, se tornou governador, o segundo no Egito. Verdade. Sonhos que mostrou que não só o povo do Egito se rendeu, também como seu pai, sua mãe, seus irmãos. Sonhos bons, mas também temos sonhos maus. Lembra de Daniel interpretando o sonho do rei Nabucodonosor? Não foi um nem duas vezes. A estrutura acontece. Os sonhos, os discernimentos de sonhos são uma dádiva de Deus. Deus fala com o homem através de muitas formas. Deus fala com o homem cara a cara, como falava com Moisés. Deus fala com o homem através de sonhos, como falava com José. Deus fala com Deus através de visões. Olha só, Deus, ele se relacionava com o povo de várias formas, com profetas, visões, com profecias, com sonhos. Mas o que Deus faz aqui para Salomão é surpreendente. Eu acho que não há um outro sonho que mais o homem queira viver, queira ter, do que o sonho de Salomão. A Bíblia fala que Deus se apresenta em sonho naquela noite. E a primeira coisa que Deus se apresenta e fala a Salomão, ele diz: Salomão, pede-me o que tu queres que eu vou te dar. Pede o que você quiser, eu sou Deus, eu quero te dar. Eu imagino o que você pensaria, qual seria a sua resposta nos dias atuais. Se Deus falasse com você: pede-me o que tu queres que eu vou te dar. Qual seria a sua resposta? Se nós pararmos para pensar, Deus fala conosco da mesma forma nos dias de hoje. Mas como assim, pastor? Fala. Talvez ele não fala em sonhos, talvez ele não fale em visões, talvez ele não fale em profecias com essa frase: pede-me o que tu queres. Mas ele fala pela palavra. Aleluia. Lembra de Mateus, capítulo 7, versículo 7? Mostra lá: pedir, dar-se-vos-á. É verdade. Lembra lá de 1 Pedro? Não, 1 João, capítulo 5. Se eu não me engano, vamos ler. 1 João, capítulo 5, versículo... Louvado seja Deus. Vamos lá. 1 João. É o que Deus fala conosco nos dias atuais. Engrandecido e bendito é o nome de Jesus. Diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Talvez nos dias atuais sejam as palavras que muitos não estão acreditando, porque essas palavras elas têm que ser expressas através da oração. Salomão ouviu Deus falar através de sonhos, mas nós podemos ouvir Deus falar através da oração. Olha só o que diz o versículo 14 de 1 João capítulo 5. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aleluia. Então, da mesma forma, Deus está falando: pede. Verdade. Ele falou com Salomão: Salomão, pede para mim o que você quer. Ele está dizendo aqui: filho, pede. Aleluia. Através da oração. Olha aí. Segundo a minha vontade, pede. Segundo o meu querer, pede. Pede que eu vou te ouvir, pede que se ouvir eu vou te fazer. Se for agradável aos meus olhos, pode pedir qualquer coisa, eu vou te dar, eu sou Deus. Aleluia. A confiança na oração talvez seja um ponto forte desses heróis da fé. A confiança na oração talvez seja o que nos falta nos dias atuais. Salomão, ele naquele sonho, ele se relaciona com Deus e ele mostra todo um perfil de humildade. Glória a Deus. Ele começa declarando que ele precisa do Senhor. Verdade. Ele começa declarando que os passos do pai dele,
são um exemplo que ele tem de se relacionar com o Senhor. Olha como o Senhor achou graça na vida de meu pai, que andou segundo os seus valores, que andou segundo as suas palavras, as suas leis, que foi segundo o teu coração. Como o Senhor achou graça e honrou meu pai, colocou como rei de Israel, colocou como rei de Jerusalém, colocou o meu pai responsável a julgar a causa deste povo. O Senhor colocou os valores, todo o padrão, toda a riqueza, todo o reinado na mão de meu pai, porque ele te agradou. Agora é minha vez, foi o Senhor que me colocou no trono. Aleluia. Eu quero seguir os passos do meu pai. Eu admirava meu pai, Senhor. Ele quando julgava uma causa, a gente via verdade, via justiça, via uma equidade. Meu pai, ele agia com valores. Eu quero esses mesmos valores. Aleluia, meu Deus. Ele olha e o ponto de referência do pedido dele é o pai. Verdade. O ponto de referência, o ponto de valor dele é o pai. Olha só o versículo 9 do capítulo 3 diz assim, ó: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo. Sabe o que é um coração entendido? Ele não pediu um pensamento entendido, ele não pediu sabedoria na sua mente, ele pediu no coração. Coração entendido é aquele coração que ouve. Sabe que ouvir é sabedoria? Sabe que às vezes nós conseguimos entender muito mais ao ouvir do que ao falar. Ele falou: me dá um coração entendido, eu quero aprender a ouvir. Meu pai ouvia os dois lados, meu pai discernia os dois lados, meu pai ele capturava a ideia e o perfil das duas partes. Eu quero um coração entendido como o do meu pai. Eu quero esse coração entendido porque eu quero ser justo com o povo de Israel. Eu quero um coração entendido porque eu quero andar de justiça na tua presença. Eu quero um coração entendido porque eu não quero ser um homem que erra. Eu quero ser um homem que acerta os teus valores, Senhor. Me dá um coração entendido para julgar o teu povo. Não é julgar o meu povo, repara. Era para julgar o teu povo. O que ele tinha na mente dele é que ele queria seguir os passos do pai, porque o pai a vida inteira fez de tudo para honrar e agradar a Deus. O que ele quer é julgar o povo de Deus com os mesmos valores do pai, com o mesmo propósito. Eu quero te honrar, ó Deus, porque esse é o teu povo. Eu quero te honrar, ó Deus, porque essa é a menina dos teus olhos. É o povo escolhido. Eu me libertou, as suas mãos fortes cuidam deles. Eu não posso falhar com esse povo. Eu fico pensando, qual é o amor e o sentimento que um rei poderoso, aclamado e rico, cheio de influência, poderia se preocupar com o mais pobre, com o mais humilde, com o mais simples, que era o povo. Ah, se os governantes de hoje, ah, se os líderes de hoje, ah, se os que estão à frente hoje da responsabilidade pudessem ter esse espírito: eu quero honrar o teu povo com justiça, Senhor, porque honrando o teu povo com justiça, eu vou te agradar. Imagina se os presidentes, os governantes, os prefeitos, os deputados, os senadores, imagina se os líderes em cada extensão da nossa nação, começando pelo nosso lar, como o sacerdote, cabeça do lar, o marido, pudessem julgar o povo do Senhor com esses olhos, com os olhos de agradar ao Senhor. Hoje as pessoas não querem mais a boa conduta, os bons valores bíblicos para colocarem como prioridade na sua casa. Prefere o conselho do amigo. Aquele que paga uma cerveja no boteco às vezes tem muito mais valor do que a palavra de Deus. Aquele que convida para o churrasco pode aconselhar o que quiser, ele é meu parceiro. É ele que às vezes indica as condutas e valores que reinam na casa de ímpios. Mas o crente, ele tem como base o poder da palavra de Deus, para que a história de Cristo, para que a história dessa palavra, ela seja viva, eficaz e mude o contexto através da graça de Deus, causando vitória. Aleluia. Porque o resultado do obediente, o resultado do fiel é vitória. É verdade. Oh, glória. O resultado daquele
aqui que não é só um ouvinte, mas é um ouvinte praticante dessa palavra. É o resultado das mãos de Deus honrando e abençoando. E não tem limite para isso. Pode ser o seu lar, pode ser a sua família, pode ser a sua empresa, pode ser na escola, pode ser na tua rua, no teu bairro, na tua nação, em todo o planeta. Se o homem andar nos valores, em fidelidade, obediência ao poder vivo desta palavra, da palavra de Deus, o resumo desse contexto é vitória. Oh, glória. Deus Todo-Poderoso. Salomão ora, pede ao Senhor um coração entendido para julgar o seu povo, para que prudentemente, prudência, ele tenha o poder prudentemente de discernir entre o bem e o mal. Olha aí. Prudência. Prudência. Primeiro, ele pede um coração que aprenda a ouvir, para que ele saiba julgar. E depois ele pede prudência para discernir entre o bem e o mal. Aleluia. Ele não quer ser afoito. Ele não quer ser precipitado. Ele não quer ser uma pessoa inconsequente. Ele quer prudência, sobriedade. Aleluia. Para saber o que é certo e o que é errado. Para saber o que é bom e o que é mal. Para saber o caminho do Senhor e o caminho do inimigo. O caminho da carne, o caminho do mundo. Se nós pudéssemos entender o que é sabedoria dada por Deus, nós teríamos uma ampla, uma vaga, um leque de informações na mente em todo o nosso dia a dia. Aleluia. O Espírito de Deus nos conduziria com o teu olhar às boas condutas e os bons valores de discernimento. Porque quando nós olhamos, a nossa carne quer julgar de imediato. Meu Deus. Quando nós olhamos, os nossos pensamentos querem condenar de imediato. Quando nós olhamos, o nosso coração automaticamente joga a primeira pedra. Meu Deus. Mas quando nós temos prudência em saber quais são os valores, discernir o bem e o mal, nós podemos entender que discernimento nos dá 3 leques. O discernimento de saber o que é carnal, o discernimento de saber o que é espiritual da parte de Deus ou espiritual da parte dos demônios. Meu Deus. Olha o que Salomão pede. É forte. Salomão pede uma coisa que surpreendeu o próprio Deus. Aleluia. Salomão pede uma coisa que talvez Davi nunca pediu. Salomão pede uma coisa que agradou aos olhos de Deus. Aleluia. O que ele queria era ser um rei aprovado pelo povo. O que ele queria era ser um rei que seguisse os caminhos de seu pai Davi. O que ele queria era ser um rei que honrasse ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, o discernimento, versículo 9, parte 3, o discernimento entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? É uma pergunta. Se Deus não for contigo, quem pode fazer? Ele falou assim: se o Senhor não me der esse coração entendido para julgar, se não me der a prudência de discernir entre o bem e o mal, quem é que pode estar à frente desse povo? Eu não consigo. Verdade. Tradução: se o Senhor não for comigo, eu vou me frustrar, eu vou te decepcionar, eu vou pecar, eu vou ser rejeitado por este povo. Se o Senhor não for comigo, a derrota é certa. Eu fico pensando, quantas vezes nós colocamos essas pautas em nossas vidas? Às vezes nós saímos nossa rotina diária para o trabalho e esquecemos de falar: Senhor, vai comigo, é um simples dia de trabalho. Mas se o Senhor não for, vai dar tudo errado. Meu Deus. Mas se o Senhor for, tenho certeza que tudo vai ser para a tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, pequenos detalhes em nossas vidas É verdade. que temos que priorizar o que Deus quer para nós. Aleluia, meu Deus. Relacionamento com Deus é tudo que Ele quer. Que nós o conhecemos e que nós se acheguemos a Ele. É verdade. Ele começa a falar: Senhor, vai comigo, reina comigo, senta naquele trono comigo.
Esteja comigo na hora de julgar. Esteja comigo na hora de tomar decisões. Esteja comigo na hora de fazer o que é certo. Esteja comigo na hora de desvendar e desmascarar o que é errado. Esteja comigo na hora de tomar as decisões. Esteja comigo para honrar o teu povo. Senhor, esteja comigo. E aí a Bíblia fala que Deus, Ele dá a Salomão o que Ele quer. Agradou o pedido de Salomão a Deus. E diz o versículo 12: e eis que fiz, segundo as tuas palavras, o próprio Deus em sonhos falando com Salomão. Versículo 12 do capítulo 3 diz: e eis que fiz, segundo as tuas palavras, e eis que dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual nunca se levantará. Não se levantará. Olha só, ele concedeu o que Salomão pediu e acrescentou: e também vou te dar riquezas e glórias. Aleluia. Como nunca houve, nenhum rei antes ou depois vai se comparar. Enquanto você estiver vivo, nada vai ser igual ao teu reinado. A glória, a honra, a riqueza que eu vou te dar realmente vai surpreender todos os povos sobre a terra. Aleluia. Mas por que Salomão ganhou um extra? Se pediu só graça para julgar. Ele pediu o que era suficiente para ele, e Deus dá além do que pedimos ou pensamos. É verdade. Talvez o que os reis pediam na época, primeiro era vida longa. Não, Senhor, eu quero vida longa, eu quero viver muito. Ou senão, Senhor, eu quero ser um homem mais rico, poderoso. Ou senão, você sabe uma coisa? Eu não quero riqueza, nem vida longa, eu quero é que você mata meu inimigo para me viver em paz o tempo que eu ficar na terra. Meu Deus. Talvez esse eram os pedidos dos reis, talvez esse era o pedido daqueles que assumiu a responsabilidade com medo. Verdade. Mas aquele rapaz de 20 anos, que era considerado um rapaz, um jovem na época, assumindo um reino, assumindo um trono, assumindo um legado tão grande, tão importante, agrada ao Senhor e Deus decide honrar e diz: porque se andares segundo o teu pai andou comigo, segundo Davi andou comigo, guardando os meus mandamentos, guardando as minhas palavras, os meus estatutos, as minhas leis, além de honra, além de glória, além de riquezas, além de sabedoria, além de tudo que você me pediu, também vou te prolongar os dias sobre a face da terra. Eita Deus. Tudo que ele precisava, Deus agregou através de um pedido simples. Aleluia. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Aleluia. Ser fiel no pouco. Oh, Às vezes você olha e fala: Senhor, eu sou fiel ao Senhor, estou lutando no começo da minha fé, o Senhor está me limpando, lapidando, eu tenho conhecimento, o Senhor já fez tantas promessas, o Senhor já falou tanto comigo, mas eu não consigo viver o que o Senhor nos mostra, eu não consigo entender como vai funcionar, eu não sei qual o caminho da vitória, eu estou passando perrengue. As dificuldades nos mostram tantas situações de derrota que eu não consigo encontrar a verdade. Talvez o que você vive hoje era o que estava vivendo essas duas mulheres, ou a mãe verdadeira do texto oficial que lemos. papai. Você não entende, mas Deus tem vitória. Você não entende, mas Deus não olha segundo o nosso olhar, Deus olha segundo o nosso coração. Entramos na leitura oficial. Aleluia. O primeiro ato do reinado, depois que ele sai de Gibeão, depois daquele sonho, a Bíblia fala que ele chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, oferece holocausto para honrar ao Senhor pelo sonho. Aleluia. Ele sabe que aquilo não foi um sonho qualquer, aquilo foi um relacionamento com Deus. Verdade. E ali foi o início de um grande relacionamento com Deus. E ele mais uma vez oferece um holocausto para agradar ao Senhor. E aquele holocausto, ele chama os seus servos. Porque a bênção, quando vem até você, ela é tão grande que você tem que dividir. Aleluia. Ele estava tão alegre, porque Deus enchera ele. Estava tão alegre pela virtude do Espírito de Deus que está sobre a vida dele. Estava tão alegre pelo pedido dele ter agradado a Deus. Estava tão alegre pelas promessas de Deus na sua vida, que ele dividiu
conseguiu aquela vitória com os demais. Aleluia. Glória a Deus. Mas voltou a Jerusalém, voltou ao reinado, voltou ao trono, voltou àquela situação que lhe causava medo. Surge em sua presença duas mulheres prostitutas. Talvez não prostitutas que nós temos em nossa mente. Quando falamos em prostitutas, lembremos que naquela época as mulheres ficavam na beira dos caminhos como prostitutas se oferecendo. Não é diferente dos dias atuais. Mas talvez essas mulheres sejam como Raabe. Lembra em Jericó? Ela era tida como uma prostituta, mas uma prostituta que trabalhava ou agia em sua própria casa. Então talvez essas mulheres sejam como Raabe, que trabalhava e oferecia os seus corpos em sua própria casa. A Bíblia fala que essas duas mulheres recorreram ao rei. Talvez elas pudessem ter recorrido a outro tipo de julgamento por menores, por outros que estivessem abaixo de Salomão, mas como a situação era uma situação delicada, porque não havia testemunhas, recorreu justamente a quem pode fazer. Quando você se encontra numa situação difícil, que não tem ninguém que lhe favoreça, que não tem ninguém que fale por você, que ninguém estava presente, lembre, o Senhor nunca te abandonou. Aleluia. Lembre, o Senhor nunca te deixou só. E lembre-se, o Senhor nunca vai te frustrar ou te decepcionar. Você nunca estará só. Aleluia. Ele é tua testemunha. O caso foi levado ao rei Salomão porque não havia testemunhas. Era a palavra de uma com a palavra de outra. Mesmo sendo duas prostitutas, mereciam o julgamento do rei. E esse julgamento já foi tenso. Mulheres já não tinham muita honra, principalmente prostitutas. Aquele povo esperava o quê do rei? Olha, rei, agora chegou uma situação que você vai mostrar se é rei ou não. Meu Deus. Agora chegou uma situação que você vai mostrar se merece estar no trono ou não. Agora chegou a situação que você vai honrar o legado do teu pai ou não. Agora chegou a situação que nós vamos saber se Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso, que estava no reinado de Davi, vai estar no reinado de Salomão, seu filho. Meu Deus. As mulheres se apresentam e uma das mulheres começa a apresentar a história. Olha só, somos prostitutas, moramos na mesma casa, eu engravidei, tive um filho, 3 dias depois do meu parto, essa também estava grávida, teve o filho dela, então tínhamos 2 crianças, com um prazo, com uma diferença de 3 dias, só que numa certa noite, essa mulher, ela dormindo, rola e deita e acaba sufocando o seu próprio filho. Ela matou o filho, sem querer, mas ela matou o filho. Mas a ação dela, meu rei, foi extremamente injusta. Ela pegou a meia-noite, levantou, tirou meu filho da minha cama, colocou na cama dela, pegou o filho morto dela, pôs ao meu seio. E eu acordando pela madrugada para amamentar, vi que meu filho não se movimentava. Meu Deus. Quando amanheceu, porque clareou, que a luz entrou, que eu fui examinar, vi que aquela criança que estava morta não era a minha criança, não era o meu filho. Olhei o filho que estava com ela e detalhei, aquele que era vivo era meu filho, eu conheço meu filho. Meu Deus. A outra, quando levantou uma voz para expressar, falou assim, não, você está mentindo. Meu Deus. O filho vivo é o meu morto. E ela falou, não. Você que está mentindo. O filho vivo é meu, o morto é o teu. Eita, meu pai. Sem testemunhas. A palavra de 2 mulheres que estavam na presença do rei. Eu imagino que todas as testemunhas que estavam ali naquele julgamento, todas as pessoas que estavam ali esperando expectativas da parte do rei, esperando uma ação de sabedoria da parte do rei, olha e fala, e aí, rei? O rei ouve os 2 lados. Lembra do coração entendido? Você consegue ouvir os 2 lados? Eita, papai. Você consegue entender os 2 lados? Você consegue saber quem é e quem não é, quem faz e quem não faz? Porque nós temos 2 lados na nossa vida espiritual. E esses 2 lados resumem num só: caminho estreito ou caminho largo. Deus. Muitos estão dando ouvidos a doutrinas que satisfazem o seu próprio caminho. E julgam o certo, acumulam para si doutores, acumulam para si ensinadores conforme o seu prazer, conforme os seus pensamentos. Verdade.
não decidem andar os valores e preceitos bíblicos, os mandamentos da palavra, sendo duros, difíceis ou não, mas existem dois lados que têm que ser vistos. Eu costumo dizer que a Bíblia nos mostra esses dois lados em todos os aspectos. Acertos de grandes homens na fé, de grandes mulheres na fé, grandes histórias, grandes marcos, grandes acontecimentos, grandes reinados, grandes situações que ocorreram para nos mostrar acertos e erros. Se nós olharmos os dois lados que a Bíblia nos expressa, o que a palavra de Deus nos expressa, Deus tem só um resumo: filho, olha o que está fazendo certo e olha o que está fazendo errado. Viva como aquele que está fazendo certo e renuncie às ações daquele que está fazendo errado. Aleluia. Salomão olha e fala: quer saber uma coisa? Você diz que o filho é teu. O vivo é teu, o morto é dela. A senhora diz que o vivo é teu, o morto é dela. Ô soldado, faz o seguinte: traz uma espada aí bem afiada. No mínimo o soldado saca a sua espada na corte, na presença do rei, na frente das testemunhas. Tinha que ter soldado, tinha que ter segurança, tinha que ter uma estrutura. E aquele soldado dá a espada na mão do rei. O rei olha a espada, olha a criança, olha a mãe, olha a outra mãe e fala assim: soldado, divide esse menino vivo ao meio, corta ele em duas partes e dê cada um para cada mãe. Dê a metade desse filho cortado, vivo, cortado ao meio, dê para uma mãe, a outra metade dê para outra mãe. É forte, Jesus. Talvez a gente olhe e veja: que ação maluca, que reação apelante, que situação difícil. Esse rei não é o mesmo rei Davi. O julgamento desse rei talvez não seja um julgamento sensato. Olha só, nós tivemos mal, hein? O rei Davi tinha mais o pé no chão. Salomão é doidão. Não vai dar certo não. Meu Deus. Às vezes Deus trabalha como Salomão, de uma forma que você não entende. Às vezes Deus trabalha de uma forma que você não consegue encontrar o caminho da vitória. Às vezes Ele vem na contramão do que todo mundo acha que é certo. Todo mundo acha que vem por ali a vitória, e Deus trabalha no oposto. Porque Ele tem poder para isso. Porque Ele é Deus, Ele é Criador. Tudo está no comando e no controle. Ele não precisa mostrar para você como Ele vai fazer. Salomão, quando ele olhou aquelas mulheres, ele já tinha ouvido o que elas mostravam por fora. Ele já tinha visto o que elas mostravam por fora. Mas ele quis tocar, ele quis ver, ele quis enxergar o que estava por dentro. O coração. Da mesma forma, Deus, Ele não olha o homem como nós olhamos por fora, tentando discernir por fora. Deus olha o homem por dentro, no coração. Aleluia, meu Deus. Salomão olha e fala assim: já ouvi a sua história, já vi as suas expressões, já conheço o seu lado, já vi as suas expressões, já vi a sua história, conheço o seu lado. Mas agora eu quero ver aonde está o teu coração, qual é a reação do teu coração. O soldado puxa a espada, vai obedecer ao rei, toma o menino nas mãos, no mínimo tira, eu imagino, temos o direito de parafrasear, de ilustrar. Eu imagino aquele soldado tirando a roupinha da criança, aquele bebê na sua mão, recém-nascido, 3 dias de nascido, chorando. As duas mulheres olhando atônitas. E o soldado puxa a espada, de repente, a mãe grita: oh, meu rei, não faz isso não. Dê essa criança viva, essa mulher. Eita, meu pai. Dê a ela, não mate a criança, não, dê a ela. O íntimo do coração dela, perturbado, agoniado, angustiado, foi visto por Salomão. Quando você está na angústia, na dor, na dificuldade, que o homem não consegue enxergar, você não consegue se abrir, a solução não vem, o deserto está cada vez mais difícil, é Deus que enxerga o teu coração. Aleluia. É Deus que consegue discernir os teus pensamentos, os teus sentimentos, o teu coração.
oração é como um livro aberto, o Senhor consegue ler, entender e consegue dar uma solução. Verdade. Salomão enxergou o que ele queria ver, os sentimentos da verdadeira mãe. Olha aí. Ele olha para outra mãe, a outra mãe, não, faz o seguinte, nem eu nem ela. Seja feita a tua vontade, rei, pode contar. Meu Deus. É. Quando a segunda mãe, a segunda mulher que expressa ser mãe, e concorda com o assassinato, concorda com a divisão da criança. Meu Deus. Eu imagino que toda aquela testemunha, todo aquele público, todo aquele povo que estava esperando algo real, esperando algo concreto, esperando algo justo, entendeu que aquela loucura do rei de pedir a espada e mandar cortar a criança ao meio não era loucura. É, papai. Quando você entende a operação de graça da parte de Deus, quando você entende que às vezes o pior é melhor, você glorifica o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Salomão pega a criança e fala assim, não mata a criança não. Não corta a criança não. Imagina o soldado suando frio com o bebezinho na mão. Fala assim, graças a Deus. As pernas balançando, era uma criança, ele tinha que obedecer, era um bebezinho. Ele tinha que honrar o rei, mas o coração estava apertado. E quando o rei fala, não mata não, dá a criança viva a esta mãe, que decidiu abrir mão para ver o filho vivo, para ver o filho crescer, para ver ter o futuro do filho. Verdadeiramente essa é a mãe. A outra não pode contestar. Porque quando a verdade te desmascara, a verdade te desnuda, não há como contestar. É verdade. Quando a máscara da mentira cai, quando a máscara que te mostra de verdade, mostra os teus sentimentos, o teu coração, ela expressa quem é você, que ela cai e te mostra, não tem justificativa. Nós conhecemos as árvores pelos frutos. Os frutos daquela mulher eram de vingança. Nem meu, nem teu. Olha aí. Pode cortar. É verdade. Entenda uma coisa. Meu Deus. Para encerrar, o último versículo. Entenda uma coisa. Versículo 28 diz assim: e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei. Aleluia. Temeu ao rei. Olha aí. Porque entendeu que as ações podem não ser cotidianamente aprovadas, mas tem um resultado aprovado por Deus. É verdade. Entendeu que a sociedade muitas das vezes não aprova, mas o resultado vem de Deus, então Deus aprova. Aleluia. Por isso temeram ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Eita, papai. Aleluia. Deus ama o que é justo. Ama. Deus ama a justiça de uma forma tão grande. É verdade. Os preceitos que Paulo nos ensina é que nós andemos em verdade, em justiça e em amor. Aleluia. Deus ama quando o homem anda com retidão e quando o homem é sincero para com Deus. Glória a Deus. Por mais que você seja uma pessoa falha e pecadora, seja sincera com o Senhor. Seja justo em todos os setores da sua vida. Por mais que a justiça às vezes te acarrete fama ou te dê prejuízo, mas seja justo. Porque quem te honra, ele te vê. Verdade. Quem te honra, quem te enxerga, te honra. E não queira ser aprovado pelos homens sem ser aprovado por Deus. Verdade. Continue andando em retidão, com caráter aprovado por Deus. Continue sendo justo em suas ações. Aleluia. O reinado do teu lar é aprovado por Deus quando você anda em justiça. O reinado da sua família é aprovado por Deus quando você anda em justiça. O reinado da tua profissão, das tuas finanças, dos teus sentimentos, o reinado do teu ministério, o reinado da sua vida espiritual, o reinado da sua vida com Deus é aprovado quando você anda em justiça. Aleluia. Que essa noite você possa, em nome de Jesus, Glória a Deus. Obrigada, Jesus. entender que essa palavra
veio para confrontar os seus valores, mas para exaltar os valores de Deus. Aleluia. Ande em justiça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado